Bom, pessoal, para quem chegou depois, novamente, bom dia para todos também. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. E lembrando que hoje nós estamos iniciando o módulo 2, o livro 2, tá bem? E a gente vai iniciar falando sobre aspectos da urbanização do Brasil, tá bem? No finalzinho da primeira aula, eu vou estar passando o link para vocês de uma atividade na qual vocês vão realizar no caderno. E quando for no segundo momento, na segunda aula, nós iremos estar aí realizando a correção dessa atividade, tá bem? Lembrando que o chat está lá liberado para você conversar apenas com o professor. Perguntas, algum comentário, fique à vontade, tá bem? Então, dando início aqui, deixa eu só pegar aqui ok? Seguindo aqui, como eu falei para vocês, o tema é espaço urbano brasileiro, tá bem? Então vamos lá. Olha só, quando a gente fala sobre urbanização brasileira, tá bem? A primeira coisa que vem à nossa cabeça a gente pensa logo em cidades, é isso? A gente pensa logo em cidades, a gente pensa logo em grandes aglomerações, tá bem? Mas, de fato, se eu perguntar para vocês, por exemplo, em uma atividade, o que é urbanização? Pessoal, só um minutinho, por favor. Eu estou observando aqui na câmera que, embora o áudio esteja desligado, mas tem algumas pessoas que estão com a câmera ligada e estão acenando para o colega, estão dando risada, coisa do tipo, tá bem? Pessoal, vamos prestar atenção na explicação da aula, que no momento posterior vai ter uma atividade. Tá bem? Então, vamos lá, continuando. Se eu perguntar para vocês o que é urbanização, a gente pode responder urbanização como sendo o crescimento populacional e físico de uma determinada cidade. Então, vejam, o processo de urbanização ele vai se dar da seguinte forma. Vai ser um movimento populacional que vai ocorrer, ou seja, grande parte da população ela vai estar saindo do campo em direção à cidade. Consequência disso, o que é que vai ocorrer? Você vai ter um crescimento da cidade, tanto populacional quanto físico. Como assim físico, professor? Por exemplo, se você tem uma cidade composta por 10 bairros, tá bem? Na medida que começa a chegar bastante população nessa cidade, ela passa de 10 bairros a ter 12, 14, 15, 20, 30 bairros ou até mais, tá bem? Então, quando a gente fala em urbanização, nós estamos falando do crescimento populacional e físico de uma determinada cidade. Por exemplo, se a gente analisar a cidade de Santa Cruz e de Toritama, nós percebemos que nos últimos 20 anos elas passaram por um processo de urbanização bastante intenso. Se você perceber aí, durante esses 20 anos surgiram vários bairros dessas duas cidades. Por exemplo, há 20 anos atrás, Toritama tinha aproximadamente 20 mil habitantes. Hoje, Toritama tem em torno de 41, 42 mil habitantes. Santa Cruz, também nesses últimos 20 anos, Santa Cruz quase que dobrou sua população também. Isso é consequência de quê? Isso é consequência da chegada de populações das cidades circunvizinhas. Repetindo, aí você vai ter aí o processo de quê? Você vai ter aí o crescimento físico e populacional dessas cidades, tá bem? Como eu coloquei aqui, ó, o Brasil é considerado um país urbano, pois a maior parte de sua população vive em cidades. Então, veja só. De repente, pode ser que alguém se pergunte, professor, como é que eu sei que, por exemplo, uma cidade, um estado, ou até mesmo um país, ele é urbano? Veja só. Se você tem mais de 50% da população, seja de uma cidade, seja de um estado, seja de um país, repetindo, se você tem mais de 50% dessa população residindo na cidade, residindo na área urbana, significa dizer que essa cidade, esse estado ou esse país, ele é o quê? Ele é urbano. Agora, se você tem mais de 50% da população
residindo em áreas rurais, logo, essa cidade, esse estado, ou até mesmo esse país, ele não vai ser urbano, ele vai ser o quê? Ele vai ser rural, tá bem? Porque a maior parte da sua população reside aonde? Reside no campo, tá bem? Seguindo adiante, a urbanização é um fenômeno observado em torno do mundo atual. Mas nem todos os países são predominantemente urbanos. Ou seja, nem todos os países têm mais de 50% de sua população residindo nas cidades. Por exemplo, como eu coloquei aqui a Índia e alguns países ali do continente asiático, do sul da Ásia, eles têm mais de 50% de sua população ainda residindo na área rural, no campo. Então, se você tem maior parte dessa população residindo na área rural, no campo, significa dizer também que essas pessoas elas estão relacionadas com as atividades econômicas voltadas para o setor primário. Por exemplo, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Tá bem? Agora, se você tem boa parte da população na cidade, morando na cidade, residindo, você vai ter o quê? Você vai ter uma relação dessas pessoas com as atividades econômicas, tanto industrial, quanto o comércio e os tipos de serviço. Kawane, eu estou percebendo que parece que tu está copiando, né, esse slide. Faz o seguinte, fica a seu critério. Eu acho melhor tu prestar atenção, aí depois me lembra lá no privado, professor, me manda lá o slide e tal, que eu mando. Não só para você, mas quem quiser. Quem quiser, me pede lá no privado, que eu estou disponibilizando o slide sem nenhum problema. Tá bem? Mas se você quiser copiando, fica à vontade, é seu critério. Tá bem? Só uma dica. Então vamos lá. Eu coloquei aqui que o Brasil é considerado um país urbano, né? Isso a gente viu lá no início. Por quê? Porque ele tem mais de 50% de sua população residindo onde? Residindo na cidade. Tá bem? A urbanização brasileira é um fenômeno relativamente recente e ocorreu com muita rapidez. Ou seja, a gente vai perceber que, por exemplo, a independência do Brasil já tem aí vários anos, tá bem? Mas o Brasil ele só tornou-se urbano a partir ali dos anos 60 e 70. Ou seja, se a gente analisar aí, o Brasil tem em torno de 30, 40 anos, não, 40, 50 anos aí, que ele é considerado um país urbano. Tá bem? Agora, cabe a gente fazer uma reflexão e imaginarmos o que é que fez com que a boa parte da população saísse do campo em direção à cidade. O que era que nesse momento estava ocorrendo no campo e o que era que nesse momento estava ocorrendo na cidade para atrair essa população. Tá bem? Mais adiante nós vamos ver o que foi que ocorreu. Por exemplo, aqui, ó, até a década de 1960, a maior parte da população se concentrava no campo. Na década de 1970, a população urbana já havia superado a rural. De 1970 a 2010, saltou de aproximadamente 53 milhões para 160 milhões de pessoas, isso em 2010, residindo aonde? Residindo nas cidades. E a cada dia que passa, esses números estão crescendo. Tá bem? Então, a gente percebe que foi a partir dos anos 70, então, se a gente somar direitinho, aí vai dar, eu falei 40 anos, vai dar em torno dos 50 anos. O Brasil ele é urbano. Foi a partir dos anos 70 que o Brasil ele passou a ser o quê? Ele passou a ser urbano. Por exemplo, se a gente observar esse gráficozinho aqui, ó. Se você perceber a legenda aqui, ó, urbano, a cor mais clara, o amarelo, e aqui rural, a cor mais escura. Olha aqui, ó, 1940 predominava o rural, 1950, 1960, agora em 1970, o que a gente vai perceber? Que a população urbana ela predomina. E isso não para de crescer. Ó, 1980, 1990, 2000 e 2010. Tá bem? Seguindo adiante, só um minutinho, deixa eu voltar lá, porque alguém levantou a mão. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguém perguntou se a página 200... veja, pessoal, a página é 272, tá bem? Do livro 2.
Laura pergunta, Recife passou pela urbanização? Sim, sim, Recife é urbano, tá bem? Veja só, quando a gente diz que o Brasil ele passou a ser urbano a partir da década de 1970, nós estamos falando em uma escala de país. Isso não significa dizer, por exemplo, que cidades elas já não eram urbanas. Por exemplo, Recife, com certeza, por estar localizado ali em uma área litorânea, ela já é urbana há muito tempo. Recife, as capitais brasileiras, tá bem? Outras cidades, por exemplo, Caruaru, Campina Grande, Petrolina, tá bem? Essas cidades, elas são urbanas há bastante tempo, tá bem? Agora, quando a gente está falando em uma escala de país, aí sim, aí nós estamos falando sobre a população absoluta do país, onde ele passou a ser urbano na década de 70, quando mais de 50% de sua população residia nas cidades, tá bem? Mas anterior à década de 1970, já existiam muitas cidades que já eram urbanas, tá bem? Por exemplo, como é que eu sei, professor, que uma cidade ela é urbana? Por exemplo, a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, ela, vamos dizer aí que ela tem aproximadamente 100 mil habitantes. Se mais de 50% dessa população residir na cidade, residir ali na cidade de Santa Cruz, ou Toritama, ou Caruaru, a cidade ela é o quê? Ela é urbana, tá bem? Agora, se você tem, por exemplo, uma cidade pequena, por exemplo, no interior de Pernambuco ou da Paraíba, vamos dizer que ela tem ali em torno de 10 mil habitantes, e mais de 50% dessa população ainda reside no campo, essa cidade, ela é o quê? Ela ainda é uma cidade com características rurais, tá bem? Ela não tem ali as características que predominam não são características urbanas. Então é necessário a gente separar cidades e país, tá bem? Mais uma vez, quando a gente está falando em uma escala de país, estamos falando sobre a população total desse país. Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui. Alguém perguntou se eu estou com a tela compartilhada. Quer dizer, nesse momento agora não, mas eu estava com a tela compartilhada, que era o slide, tá bem? Vinícius, se eu não me engano, tu tinha levantado a mão, acho que Laura tem levantado também. Laura, aqui tem um comentário de Laura, mas Vinícius, eu não estou vendo nenhum comentário teu aqui, nenhuma pergunta. Qualquer coisa tu escreve novamente aí. Então vamos retornar lá para onde nós estávamos, tá bem? Bom, dando sequência aqui, lembra que eu comentei lá que a gente tem que fazer uma reflexão para identificar o que era que estava ocorrendo, por exemplo, na década de 70, 80, 90, o que é que estava ocorrendo no campo, que estava fazendo com que essa população saísse de lá, e o que é que estava ocorrendo na cidade para estar atraindo essa população. Porque a gente só migra de um local para outro à procura de quê? À procura de melhores condições de vida. Por exemplo, se você mora em um determinado local, você não vai sair dele para um lugar que seja pior do que você está. É isso simplificando. Você só vai sair para um lugar que seja melhor. Nesse momento, na década de 70, 80 e 90, o que é que estava ocorrendo no campo? As principais atividades econômicas no campo, por exemplo, a cana-de-açúcar, dentre outras, elas estavam sendo mecanizadas. Então, se você tinha ali a produção que você precisava ali de 10, 20, 30, 50, 100, 200 homens para trabalhar, na medida que essa máquina ela foi chegando, ela foi ocupando o espaço dessa população. Tá bem? E aquela população ali que não foi se qualificando, por exemplo, para operar uma máquina dessa, ela ficou o quê? Ela ficou desempregada. E nesse mesmo momento, era um momento também, ali principalmente na década de 60, 70, vai ser um período que o Brasil ele vai estar passando por um processo de industrialização bastante significativo. Então, veja, você tem o campo sendo mecanizado, ou seja, de certa forma, estava expulsando
a população de lá, e você tinha a cidade passando por um processo de industrialização. Então, você tinha elementos na cidade, elementos atrativos. Então, a população, naquele momento ali, ela migrou em massa, o que a gente chama de êxodo rural. Ela migrou em massa do campo em busca de quê? Em busca de melhores condições de vida na cidade. Mais adiante, a gente vai perceber que a chegada dessa população na cidade, primeiro, vai ser uma população sem mão de obra qualificada. Então, muita gente vai continuar desempregada e nós vamos ter alguns problemas sociais. Tá bem? Lá no finalzinho dessa aula eu estarei comentando sobre esses problemas sociais. Tá bem? Dando sequência aqui, quando a gente, ainda falando sobre o processo de urbanização, por exemplo, quando a gente fala sobre rede e hierarquia urbana, o que é isso? Nós vamos perceber que muitas cidades, elas estão o quê? Elas estão intimamente relacionadas umas às outras. Por exemplo, você vai ter cidades ali que vai ofertar alguns tipos de serviço que nem toda cidade oferece. Por exemplo, você de Santa Cruz, de Toritama, em região aqui, quando precisa ir para um shopping, por exemplo, vai para onde? Vai para Caruaru. Quando você precisa de um hospital que seja um pouco mais sofisticado, para onde é que a gente vai? Caruaru, Campina Grande, Recife, tá bem? Então você vai ter aí várias cidades que irão exercer muita influência sobre as cidades pequenas. Então, quando a gente fala sobre rede, nós estamos falando dessa ligação que existe entre essas cidades de pequeno porte com essa cidade de grande porte. E quando a gente está falando sobre hierarquia, nós estamos falando sobre aquela cidade ali que influencia as outras, ou seja, as cidades maiores que acabam influenciando as cidades menores. Tá bem? Como eu coloquei aqui, de maneira geral, quanto maiores as cidades, maior a concentração de atividade, atividades industriais, comerciais e de serviço. As grandes cidades também podem concentrar centro de decisões políticas. Então, veja só, aquilo que eu comentei lá anteriormente. Por exemplo, quando diz aqui, quanto maior as cidades, maior a concentração de atividades. Sim. Por exemplo, como eu comentei, se você precisa de um shopping, se você precisa de, por exemplo, de um hospital, de uma clínica mais sofisticada, para onde é que a gente vai? A gente acaba indo para onde? Para as cidades maiores, tá bem? Seguindo adiante, quando a gente fala em rede urbana ainda, por exemplo, algumas cidades exercem influência econômica, política e cultural sobre outras. E quem é que vai ser essas cidades? Vai ser as maiores cidades. E essa relação de atração e influência forma a rede urbana. Então, a rede urbana vai ser o quê? Vai ser essa relação que vai existir, entre as cidades, que se articula basicamente por meio de sistema de comunicação e sistema de transporte, tá bem? Então, essa rede urbana, ela vai existir aí a partir de quê? A partir desse sistema de comunicação e de transporte. Eu destaquei aqui a questão da migração pendular. Por exemplo, quando a gente diz que as maiores cidades, elas concentram a maior parte das atividades econômicas, na verdade, por exemplo, eu tenho certeza que tem muita gente que sai diariamente de Santa Cruz, de Toritama, dessas outras cidades, para ir trabalhar, por exemplo, em Caruaru. Como tem muita gente também que se desloca de outro local para trabalhar também em Toritama, em Santa Cruz. Então, essa migração onde você vai trabalhar e você volta, ou seja, você sai pela manhã e você volta à tarde ou à noite, essa migração é o que? É a migração chamada de pendular, ou seja, a migração que você vai e volta ao mesmo tempo, no período de um dia. Quando a gente fala sobre a hierarquia urbana, eu coloquei aqui, quanto maior a concentração de órgãos administrativos, sedes de empresas, universidades, serviços de saúde, lazer, etc., em uma cidade, maior será seu poder de atração, polarização e influência. Bem? Por exemplo, eu trouxe esse mapa aqui para vocês. Se vocês observarem esse mapa aqui, ó, vocês vão perceber, se observar aqui a legenda, ó, você vai ter aqui, por exemplo, essa daqui, ó, Grande Metrópole Nacional, você vai perceber que vai estar aqui em São Paulo,
Depois a gente vai ter o quê? As metrópoles nacionais. Podemos destacar Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, tá bem? Tem outras ainda. A gente vai ter as metrópoles, que não são consideradas como metrópoles regionais, mas são, perdão, não são consideradas metrópoles nacionais, mas são consideradas metrópoles regionais. Por exemplo, essas aqui assim, ó, essas aqui. Ó. Também, por exemplo, a gente destaca, tem aqui, ó, tem muito mais por aqui. Seguindo adiante, quando a gente fala sobre regiões metropolitanas, por exemplo, essas regiões metropolitanas elas vão existir principalmente naquela faixa litorânea, tá bem? Ali próximo, por exemplo, em Recife. Recife existe uma região metropolitana do Recife, na qual faz parte não só a cidade de Recife, mas faz parte de muitas outras cidades. Por exemplo, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Olinda, Camaragibe, São Lourenço da Mata, tá bem? São cidades ali que faz parte de quê? Da região metropolitana, tá bem? A expansão da mancha urbana, então a gente vai identificar o que é essa expansão da mancha urbana aqui. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, à medida que o número de habitantes de uma cidade aumenta, sua área urbana tende a expandir-se. Esse processo é denominado de quê? De expansão da mancha urbana. Então, na medida que você tem um processo de urbanização ocorrendo, ou seja, aquele crescimento populacional e o crescimento físico dessa cidade, você vai ter o quê? Você vai ter a expansão dessa mancha urbana, ou seja, a expansão de áreas urbanas, tá bem? E esse conceitozinho aqui, ó, conurbação, o que é conurbação? Eu coloquei aqui, ó. Quando há uma expansão expressiva da mancha urbana de 2 ou mais municípios vizinhos, ou seja, a união física das áreas urbanas desse município ocorre a conurbação. Vamos lá. Então você tem aí, digamos que daqui a 20, 30, 50 anos, não sei, Toritama começa a crescer, Santa Cruz também começa a crescer, Taquaritinga também, e essas cidades, elas passam a se unirem fisicamente. Então, na medida que essas cidades elas passam a se unir fisicamente, você vai ter o quê? Você vai ter a conurbação, tá bem? Que, repetindo, nada mais é do que a junção, a união física entre várias cidades. Por exemplo, na região metropolitana do Recife, a gente tem ali o processo de conurbação. Por quê? Porque tem hora que você está em Recife, você não sabe se está em Recife. Tem hora que você está em Jaboatão, você não sabe se você está em Jaboatão ou se está em Recife, também porque não tem ali uma linha física na qual você consiga distinguir onde é Recife, onde é Camaragibe, onde é Olinda, onde é Paulista, a não ser que você seja de lá e conheça muito bem aquela área. Tá bem? Então, mais uma vez, conurbação nada mais é do que a junção física entre uma, duas, três ou mais cidades. Tá bem? Seguindo adiante, eu coloquei aqui. As regiões metropolitanas, em algumas áreas conurbadas, são definidas regiões metropolitanas, áreas formadas por município que pertence a um conjunto sob influência, principalmente econômica, de um centro urbano principal, mas interdependente administrativamente. Por exemplo, mais uma vez, você tem a região metropolitana do Recife, tá bem? E nessa região metropolitana, as políticas voltadas, por exemplo, para saneamento básico, coleta de lixo, por exemplo, rede de transporte, ela tem que ser pensada em conjunto. Porque não pode uma cidade, por exemplo, Jaboatão, ele passa a investir, por exemplo, no meio de transporte. Se as outras cidades também não investir, não vai adiantar de nada. Porque se alguém sai, por exemplo, de uma cidade, atravessa mais, por exemplo, mais 2 cidades para poder chegar em Recife, se você não tiver um sistema de transporte ali bom, vai o quê? Vai prejudicar. Então é necessário que essas políticas elas sejam pensadas em quê? Em conjunto. Tá bem? Seguindo adiante aqui, com relação ainda às regiões metropolitanas,
Em 1974, um ano após terem sido criadas pela legislação brasileira, havia em todo o país 9 regiões metropolitanas. Aqui estão elas: Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, Bahia e Rio de Janeiro. Em 2010, essas regiões metropolitanas elas passaram a ser quantas? Passaram a ser 38. Por exemplo, como vocês percebem nesse mapinha de vocês aí, ó. Aqui, ó, regiões metropolitanas, aqui na legenda. Percebe aqui, ó, se você contar aí, você vai perceber que existe o quê? Existem muitas regiões metropolitanas, tá bem? Aqui a região metropolitana do Recife, aqui em Alagoas, aqui Salvador, aí vem aqui Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui na região norte também vai ter, aqui no centro, na área central do Brasil, também vai ter várias regiões metropolitanas. Se a gente observar aqui os estados, por exemplo, se a gente observar aqui a Paraíba é o estado que mais tem regiões metropolitanas. Tá bem? Ou seja, você vai ter uma cidade principal na qual ela vai exercer influência sobre as demais. Com relação aos problemas sociais urbanos, a gente vai ter vários. Lembra que eu falei que na medida que essa população passa a chegar em massa na cidade, você vai ter vários problemas sociais urbanos, na qual podemos destacar aqui, ó, a influência ou baixa qualidade de hospitais, escolas, creches, centros de lazer, precariedade no serviço público, por exemplo, saneamento básico, habitação, coleta de lixo, deficiência e precariedade do sistema de transporte também, então, elevação de índice de violência. Então, esses são alguns dos problemas que ocorrem em áreas urbanas, consequência de quê? Desse crescimento acelerado, tá bem? Com relação aos problemas ambientais urbanos, a gente vai ter o quê? Eu coloquei aqui. Os problemas ambientais urbanos, embora não esteja restrito às grandes cidades, deixa eu ver aqui, são agravados pela intensa concentração de pessoas e atividades econômicas no espaço geográfico. Então, tanto os problemas sociais quanto os problemas urbanos, eles são agravados ali a partir dessa grande concentração populacional. Uma vez que essas cidades ela não têm um planejamento para receber toda essa população. Tá bem? Então, se não tem planejamento, consequentemente, a gente vai ter o quê? Vai ter vários problemas. Tá bem? Eu coloquei aqui, soma-se a isso o fato do Estado não fornecer infraestrutura e serviços de maneira igualitária em todos os bairros. E aqui a gente vai ter alguns dos principais problemas ambientais. Poluição atmosférica, poluição visual, poluição sonora, poluição das águas, enchentes, ocupações em áreas de risco e deslizamento. Isso são os principais problemas, tanto sociais quanto urbanos. Tá bem? Pessoal, lembra que eu comentei lá no início, lembrando que o tempo aqui desse primeiro momento está se encerrando, essa é a atividade, então quem quiser aí tira print dessa tela, também no seu celular, no seu computador, tira print dessa tela, que essa é a atividade que vocês vão realizar no caderno, e nós vamos estar retornando aproximadamente daqui a uns 15 minutinhos, também para fazer a correção dessa atividade. Lembrando que eu também vou mandar agora o link dessa atividade lá no grupo do 7º ano, tá bem? Então, quem não conseguiu tirar print aqui, vai ter acesso lá no grupo, tá bem, gente? Então, retornamos em mais ou menos 15 minutinhos, enquanto